Num dia de apresentação de Gabigol, um dia de festa, de comemoração, de um certo marketing muito bem feito, na minha opinião, em relação à apresentação do Gabriel, a gente teve também uma notícia muito ruim: a perda de Cauã Basile, a estrela da base do Santos há muito tempo, nos holofotes, o Santos fazendo muitas ações de marketing com o Cauã, camisas sendo apresentada, amarela, para quem não lembra, com o Cauã Basile lá no Pacaembu. A gente teve muitas ações já com o Cauã Basile, sendo essa a cara, né, da base do Santos, e agora o Santos perde Cauã Basile para o Atlético Paranaense. Bom, vamos falar sobre tudo isso, sobre Gabigol, sobre Cauã Basile, sobre Loyola, sobre Thiago Maia. Sim, o Santos volta a falar com o Thiago Maia. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo para vocês. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tem aqui o roteirinho para você não esquecer, passo a passo. Você aperta no botão de inscrição, depois ativa o sininho para ficar ligado no canal, deixa o like, já comenta a sua opinião em cada coisa que eu vou falando aqui e também compartilha o vídeo, clica no botão de compartilhar e manda para os seus amigos, tá? Aqui também tem a tabelinha de membros do canal, se você quiser fazer parte dela, logo que você se inscrever, também já aparece o botão de ser membro para você. Então, você aparece aqui em todos os vídeos aqui, também participa no grupo de WhatsApp com a gente, tá? Você pode ser também membro aqui do canal e falar sempre com a gente aqui no grupo, tá? Mais uma coisa, quando você clicar no like, a parte de comentários vai arrastar para o lado. Aí você tem o botão de hypar. Clica nesse botão que ajuda bastante também, tá? Bom, vamos começar com Cauã Basile, tá? Tem uma matéria aqui no Globo Esporte também. Tivemos outras matérias também. Quem trouxe ontem falando também sobre isso, o Ademir Quintino. Tivemos o Lucas Mussetti no seu canal também trazendo na live dele. Mas temos aqui num resumo, né? Num todo, a situação do Cauã Basile na matéria do GE, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Bom, deixa eu passar para cá. Cadê? Aqui, ó. Vamos trazer a notícia para vocês, que já devia estar na tela, mas não tá. Aqui, ó. O Atlético tem um acerto para contratar Cauã Basile. E, cara, isso aqui para mim é inacreditável. Contratar Cauã Basile, atacante de 13 anos. A que ponto a gente está chegando? Contratar Cauã Basile, atacante de 13 anos. O garoto rompeu o contato com a NR Sports, empresa do pai de Neymar, com quem tinha vínculo desde 2023, e passou a ter a carreira gerida pelo grupo BMG. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo GE. O UOL, inclusive, essa matéria do Lucas Mussetti, tá? O Cauã esteve com seu pai, André Ricardo Ferreira, ex-jogador, né? O André, CT do Caju, no último fim de semana. O segundo apurou o GE. Eles se encantaram com a estrutura e ficaram animados com o projeto apresentado pelo Atlético. A negociação é liderada pelo presidente Mário Celso Petralha, em parceria com o BMG. O Atlético ofereceu um contrato de formação ao atleta, com um salário próximo da realidade de jogador em transição para profissional, ou seja, mais ou menos um contrato como se ele tivesse 2, 3 anos a mais já. Por conta da legislação, Cauã não pode assinar um contrato profissional. Então, para quem está nessa dúvida, pô, o Santos não fez nada para segurar o Cauã, não poderia ter um contrato nem de formação ainda, né, de profissional, porque ele tem que ter um contrato de base, só para poder representar o time nas categorias de base, né? Um acordo com direitos de imagens, provenientes de publicidade e tal, isso sim poderia ter sido feito, tá? A negociação possui um contrato de confidencialidade, resguardando maiores detalhes. Tá aqui, ó, ações, como eu falei, como essa aqui, ó, muitas ações sempre do Cauã no Santos, associadas ao Neymar e a outras situações sempre. E falando nisso, o Neymar puxando o cabelo para trás aqui, tá bem carequinho o Neymar, né? Olha, tá ficando velho o Neymar, meu Deus. Atlético terá de pagar uma multa de 2 milhões ao Santos. Uma multa ridícula, né? Que tinha um acordo de licenciamento de imagem e tal. Então, pelo acordo de imagem, essa que é a multa aí que o Furacão vai pagar ao Santos. Ou melhor, o BMG vai pagar ao Santos e vai repassar o jogador para o Atlético Paranaense, tá? Enfim, há um tempo atrás, eu trouxe, né, o Instagram do Cauã Basile, falando sobre a situação. Deixa eu deixar o Cauã aqui, ó. Sobre o Cauã, e me causava um pouco de insegurança o fato do Cauã estar se comportando muito como uma marca individual, né, e não tão atrelada ao Santos. Mais ou menos como os jogadores de hoje fazem, né? Você tem ali o perfil do jogador e tem só na bio dele que ele é jogador do Santos e nada mais.
Então era uma consolidação de uma marca muito forte que estava sendo feita do Cauã, e o Santos sendo usado como ponte para isso, né, porque é a casa dos meninos da vila, a categoria de base, a água é diferente, tudo mais. Pois bem, o Cauã se tornou grande a ponto de conseguir atrair a atenção de qualquer clube e pagar, entre aspas, o que quiserem para que o Cauã saia do Santos. E dito e feito, aconteceu. Olha, o Cauã ainda é muito novo. A gente não pode dizer que o Santos perdeu um craque, porque ele ainda não é esse craque. Ele pode se tornar. A gente tem uma possibilidade do Cauã se tornar um Neymar, que desde cedo era um astro das categorias de base, mas também tem a situação dele poder ser um Jean Xera, que também era astro nas categorias de base, mas que não rendeu. Para quem não lembra do trio, Gabigol, Jean Xera e Neymar, o Jean Xera era muito maior do que o Gabigol. E a gente viu que o Jean Xera nem chegou a se tornar profissional. Diferente do Gabigol, que não só se tornou profissional, como se tornou o segundo maior ídolo da história do Flamengo, por exemplo. Então, assim, é muito na incógnita. A gente não pode, de fato, afirmar, né, que o Santos perdeu um craque, mas é uma situação muito estranha, porque a gente tem informação de que a família do Cauã estava incomodada com algumas situações dentro do clube, e isso estava causando muita insatisfação. E foi um dos motivos do Cauã ter saído do Santos, ter sido oferecido a outros clubes e está agora fora do Santos, indo para o Atlético Paranaense. Me incomoda o fato dele ter ido para o Atlético Paranaense, que não é um clube do meio, vamos dizer assim. A gente tem aquela situação dos 12 grandes, né? Os 2 do Sul, 2 de Minas, 4 do Rio e 4 de São Paulo. E ele não tá indo para nenhum desses clubes, tá indo para o Atlético Paranaense, que é como se fosse um clube intermediário entre os pequenos e os gigantes. Tem ali o Atlético Paranaense. Eu acho que para a imagem de carreira do Cauã não é tão bom assim. A gente pode lembrar, por exemplo, do próprio Estevão, que sai do Cruzeiro, mas para o Palmeiras, né, por exemplo. E isso não fez com que o Estevão não tivesse uma imagem tão grande assim, né, para a exposição dele. Mas o Cauã aparentemente está indo realmente para o Atlético Paranaense. Para mim, é um retrocesso nesse início de carreira dele. É um prejuízo muito grande para o Santos, que investiu muito em imagem no Cauã. Mas eu acho que a gente precisa apurar agora o que aconteceu dentro do Santos para que acontecesse a saída. Para mim é uma grande perda, não só tecnicamente, mas também de imagem. O Cauã é um cara que traz muito marketing para a base do Santos. Infelizmente, está indo embora e vai para o Atlético Paranaense. Bom, vamos falar aqui sobre Gabriel Barbosa, tá? Gabigol, que foi anunciado hoje, né? E a gente tem também, deixa eu só trazer aqui uma leitura labial do Veloso. Cadê? Onde que eu deixei aqui? Ah, deixei aqui o Veloso. Tá aqui, ó. O Veloso, para quem não sabe, ele é um cara que faz leitura labial no Instagram. E ele trouxe esse vídeo pra gente aqui, ó. Eu não coloquei o fone, né? Estou sem o fone. Deixa eu pôr o fone aqui para poder ouvir. Vamos lá. Ó, apresentação do Gabriel e aqui as organizadas falando com o Gabriel. Dá uma olhadinha nessa conversa aqui, ficou uma pressão bem grande, tá? Espera aí que tu... Nós só quer que é nóis, tu represente, mano. Nós tá comprando teu bagulho. É nóis, tamo junto. Tá Nós tá ligado? junto, tá ligado? Mó galera É não nóis. te quer, mó galera não queria você aqui, mas nós vai comprar teu bagulho, nóis, nós vai te apoiar. Tamo Mas não junto. esquece do gol. Cara, é uma... Até porque o Veloso tá fazendo a leitura labial, mas uma parte dessa fala vazou no microfone também. Então meio que todo mundo tava ouvindo o que estava sendo conversado ali na hora. Ficou uma pressão muito forte no Gabriel. Óbvio que ele já tá acostumado com esse tipo de pressão, mas eu acho que ele entendeu que ele não tá chegando sendo uma unanimidade, né? Todo mundo imaginava que o Gabriel chegaria no Santos com uma grande rejeição, mas a partir do momento em que fosse anunciado, todo mundo já ia esquecer e ia lembrar, pô, não, mas é o Gabriel, vai fazer gol, a gente tá precisando de um cara desse. E a organizada meio que deu nesse ponto do tipo, ó, a gente realmente queria, mas muita gente não te queria, a gente vai comprar a sua briga, então valorize isso que a gente tá fazendo. Eu acho que na apresentação, para ficar para todo mundo ver como ficou, eu acho que o Gabriel vai colocar um pezinho um pouco atrás, né? E entender que ele precisa de fato jogar bola para provar que está de fato em casa, né? Bora, tá suave. Aonde? Lá de lá. Valeu? É Muito nóis. obrigado, viu, mano? Tamo junto, mano. Valeu?
É nóis, tamo junto, meu mano. É, a galera aqui nos comentários, inclusive, entendeu também isso, né? Ó, tem gente falando que não concorda, né? O que eu vim caçar aqui, né? O Gabigol pensando, né? Coisa ridícula, isso deveria ser inadmissível. Esse cara nunca mais fizer qualquer coisa relacionada ao Santos. Sangue Jovem representou a paz desse lugar, tipo, né? Ironizando. Todos estavam esperando essa leitura, top. Então, assim, a gente tem uma pressão bem grande em cima do Gabriel, né, nesse momento, e que ficou exposta, né, para todo mundo ver. Acho que a apresentação do Gabriel foi bem legal, tá? Eu gostei bastante. Acho que ele conseguiu lidar bem com todas as situações. Só esse fato ali que eu acho que saiu um pouco ali da curva, né? Ele fala sobre voltar para casa, fala sobre a comemoração que ele fez quando ele jogava pelo Flamengo, que ele fez o gol, mas foi direcionado para um dirigente no específico, né? Que estava provocando ele na arquibancada, né? Falando de voltar para casa, lugar onde ele se sente bem, o colo da mãe, como ele mesmo se referiu, o maior clube da terra, como ele chamou o Santos. Então, eu acho que ele conseguiu lidar bem com a coletiva de uma forma bem tranquila e faz com que as portas se abram mais, eu acho, para ele, né, nessa apresentação da forma que foi feita, tá? Vamos falar sobre Loyola, tá? Uma matéria no Diário do Peixe falando sobre a pendência com o Huachipato. Quando saiu, tá, a negociação com o Loyola, eu falei aqui para vocês, me estranha muito o Huachipato ter direitos do Loyola e o Santos achar que tá tudo fechado. Porque o Huachipato tem aquele histórico em relação ao Soteldo, eu achava que isso podia dificultar bastante a negociação e, dito e feito, está acontecendo. O problema do Santos com o Loyola não é nada em relação ao Loyola ou Independiente, mas sim em relação ao Huachipato, que até então tem problemas de pagamento com o Independiente e também com o Santos. Então isso faz essa insegurança aí do Huachipato travar a negociação pelo Loyola. Vamos esperar aí se o Santos consegue de fato destravar isso, porque com o Loyola tá tudo certo, com o Independiente tá tudo certo, o Santos já trata tudo como encerrado, falta só a liberação do Huachipato. E isso até agora emperrou, e com essa emperrada, o Santos volta a conversar também com o Thiago Maia do Internacional. Se o Santos investiria dinheiro para contratar o Loyola, o Santos agora tenta também conversar com o Thiago Maia para ver se consegue investir o dinheiro que não vai gastar no Loyola, gastar no Thiago Maia. O Santos começa a conversar com o Inter sobre Thiago Maia. Eu não acho tão interessante assim. Acho que o Loyola é um outro nível de jogador, mas o Santos busca no Thiago Maia o que não consegue suprir ali sem a chegada do Loyola, tá? Mas é isso que eu queria falar com vocês. Só uma nota rápida, tá? O Santos encaminhou também um empréstimo do Patrick ao Remo, né? O Remo vai jogar a Série A esse ano, e eu acho que isso só mostra o quanto o Santos se equivocou no contrato com o Patrick, né, o meia que chegou ao Santos com salários absurdos, com o Santos comprando o passe dele junto ao Atlético Mineiro. Eu acho que a gente errou demais nessa contratação, e agora ele ir para o Remo, eu acho que é só mais um indício desse erro que o Santos teve. Quero a sua opinião sobre cada coisa que eu falei aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda aí o crescimento do canal, compartilha também o vídeo, que isso ajuda bastante no nosso crescimento, beleza? Um abraço para vocês todos aí, tchau, tchau!